Está pensando em montar uma escolinha de Axie Infinity para ter renda passiva, alugando os seus Axies para outras pessoas jogarem, mas não sabe por onde começar e não tem nenhuma ideia de como esse negócio funciona? Meu nome é Wellington Silva, eu sou investidor entusiasta cripto desde 2016 e no vídeo de hoje eu vou te mostrar quais foram os erros que eu cometi quando eu comecei a minha escolinha de Axies. Vou te dar dicas para que você possa tirar o melhor proveito desse tipo de negócio. Se você é veterano aqui no canal e gosta do meu conteúdo, já deixa o seu gostei. Se você é novo aqui no canal, ou se já assiste os meus vídeos, mas ainda não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho das notificações, pois assim você não perde nenhum dos vídeos aqui do canal. Então quer saber como montar uma escolinha de Axies da melhor forma possível, cometendo um número de erros mínimos para ter um máximo de lucro possível? Bora pro vídeo de hoje. Prontinho, pessoal, cá estamos então no site do Axie, né, que a gente consegue ver que foram 83 mil Axies vendidos só nas últimas 24 horas e 2,5 milhões de Axies vendidos em 30 dias, o que mostra que o mercado está bem aquecido e pode, claro, favorecer quem quer montar um negócio dentro do Axie Infinity. Como funciona a escolinha de Axies, né? Como é que funciona a famosa escolinha, o negócio de escolinhas? Basicamente, o que você vai fazer é o seguinte: você vai comprar Axies, investir um determinado valor, vamos supor que seja 10 mil dólares, a gente está falando aí de investimento mais ou menos 50 mil reais, e você compra ali Axies para alugar. Você vai ter que comprar para cada jogador 3 Axies, tá? 3 Axies para cada jogador, beleza? Então, fez aqui essas compras, conseguiu esses Axies, você vai montar os times para que essas pessoas possam jogar. E aí você vai alugar esses times para essas pessoas, ok? E aí, claro, vocês vão dividir qualquer ganho que for obtido com esses Axies que estão sendo emprestados. Então, por exemplo, se a pessoa ganha 10 mil reais, 5 mil seu, 5 mil da pessoa. Normalmente, paga-se 50% dos ganhos para os jogadores que pegam a conta sua alugada. Tem gente que paga menos, tem gente que paga mais. Então vai depender de você definir qual porcentagem você acha justa para contratar aquela pessoa, né? Não um contrato, mas fazer uma parceria com aquela pessoa, de forma que ela vai estar sempre gerando renda para você, renda passiva, porque ela vai estar jogando e o seu único trabalho vai ser estar pagando ela de tempos em tempos, ok? Então você tem um trabalhinho, mas é um trabalho que, se você organizar muito bem, você pode inclusive terceirizá-lo e ter realmente uma renda totalmente passiva. Agora, entendido esse conceito de alugar os Axies, que são esses bichinhos aqui, para outras pessoas, é importante entender que para fazer esse tipo de investimento, você precisa ter um conhecimento geral do jogo. Não precisa ter jogado e ter um conhecimento ultra forte da jogabilidade do jogo, de ter presenciado. Mas se você souber o que está no meta atual, ou seja, se você souber o que está mais sendo utilizado, mais demandado e o que está forte no mercado para subir de ranking, pois no Axie Infinity, quanto maior o seu ranking, maior as SLPs que você ganha, você vai ganhar mais SLPs por subir mais no elo do PVP, do modo arena do jogo. Então você precisa entender quais são os Axies que estão tendo destaque. Para olhar isso, você olha aqui no site axie.zone. Você vai cair nesse site aqui, é um site de ferramentas para o jogo Axie Infinity. Vai vir aqui em PVP, Leaderboard, e você vai conseguir clicar aqui no nome dos principais jogadores do mundo, dos 100 principais jogadores do mundo. Clicando nesses jogadores, você consegue ver os times, tá? Quando não mostrar é porque está bugado, mas você geralmente consegue ver os times, ou seja, os Axies que eles estão utilizando, como por exemplo esse jogador aqui. Olha só, ele está utilizando esses times aqui, esse time aqui, e atualmente ele está no ranking número 2 do mundo, tá? Então ele está sendo no segundo lugar do mundo, o segundo melhor jogador do mundo de Axie Infinity. Você pode então olhar quem está nos rankings mais baixos e tentar encontrar um time de Axies que tenha um valor barato, né? Barato eu falo assim, que você não vai gastar 2, 3 mil dólares no time. Você vai gastar ali 1.000, 1.500 dólares no máximo para comprar os 3 Axies e montar um time para os jogadores que você vai ali fazer parceria, tá?
Então você olha aqui quais são os times que estão mais sendo utilizados, os axes que estão sendo mais utilizados. Precisa, claro, ter um conhecimento básico sobre o jogo, ter estudado as cartas, ter estudado o funcionamento do jogo. Ou então arruma uma parceria, arruma uma pessoa que vai te instruir nisso e você vai investir o capital, ok? Então você precisa ter esse conhecimento básico. Entendido isso, vai e compra os axes. Agora a dica essencial aqui, um dos erros que eu cometi quando eu comecei no Axie Infinity foi o seguinte: eu entrei no momento de baixa do mercado, então acertei aí, é outra dica que eu vou dar para vocês, mas eu fiz muito bridge e criei times, ou seja, criei equipes de Axies para que meus jogadores jogassem, todas muito parecidas ou iguais. Qual o problema disso? De tempos em tempos, os desenvolvedores lançam atualizações no jogo. Então, por exemplo, esse Axie aqui, que a gente vai ver agora, ele possui essas duas cartas aqui, a carta Chomp e a carta Allergic Reaction. Essas duas cartas elas eram mais fortes ao longo dos últimos meses para trás, só que a gente teve atualização nas cartas e elas ficaram um pouco mais fracas. Então veja, imagina que você monta 30, 40, 50 times para 50 jogadores, todos iguais, e aí alguma dessas cartas desses seus times é nerfada, ou seja, sofre uma diminuição de poder para balancear o jogo, porque ela estava muito forte, por exemplo, e então você ter que trocar 50 times. Fica muito difícil, fica complicado você fazer isso, inclusive aconteceu isso comigo recentemente e tive que me virar nos 30, vou ter que me virar nos 30 para trocar o time de muita gente. Se você vai montar time para alugar, dê preferência a montar times diferentes. Então o jogador 1 tem um time diferente do jogador 2, que tem um time diferente do jogador 3, que tem um time diferente do jogador 4 e assim por diante. 1 ou 2 ou 3 podem ter times iguais, mas no geral times variados, tá? Axes variados, pois assim você consegue estar muito menos sujeito à possibilidade de sofrer um nerf e ter que gastar de novo para comprar melhores axes, porque aqueles que você tinha e eram bons ficaram ruins depois de uma atualização, perfeito? Então, primeira dica, não montar times todos iguais, ok? Senão você tende a acabar sofrendo no futuro. A próxima dica aqui, pessoal, é não entre no momento de alta do mercado, ok? Nesse momento, o que a gente tem? Nós temos a AXS em um momento de alta, veja, lá em cima, tá? Não tem uma correção relevante desde que ela fez essa alta gigantesca aqui. Se a gente for olhar, a correção atual, a gente olha aqui, estamos falando de uma correção de 20%. Okay? Para o mercado cripto não é grande coisa, mas não está de todo ruim, daria para pensar em entrar, ok? Mas o ideal é entrar quando o mercado corrige 30, 40, 50%, é a oportunidade de ouro, é onde você pega tudo mais barato. Quando o SLP também estiver em baixa, é uma coisa que tem acontecido muito, também se torna mais barato de entrar no jogo, pois como o SLP e o AXS são utilizados para criar axes, você acaba tendo um custo menor nos axes quando esses ativos estão em baixa, ok? Observem, por exemplo, que no momento atual o preço dos axes está numa baixa histórica. Olha só, a gente tinha aqui o preço dos axes por volta de 0.04 Ethereum, a gente teve uma alta gigante até 0.20 Ethereum e agora a gente está aí com o preço base dos axes em 0.03, o que mostra que a gente está em um momento muito mais barato para entrar no mercado, ok? Tenta pegar sempre esses momentos. Se tivéssemos em uma grande alta, onde todo mundo só fala de Axie Infinity, onde os preços estão exorbitantes, não entra, espera uma correção, porque senão você tende a perder dinheiro, infelizmente. A próxima dica para você que quer montar uma escolinha é a seguinte: incentive os seus jogadores pagando recompensas maiores para aqueles que produzem mais. E claro, coloque metas a serem batidas, pois você está investindo naquele jogador, você está investindo 2, 3, 4, 5 mil reais em um time para ele jogar, ele precisa te entregar resultado. Como é que você faz para que ele se sinta beneficiado quando ele se esforçar mais? Você cria um sistema de pagamento que cresce à medida que o jogador faz mais moedas. Então você coloca uma meta mínima, por exemplo, 120 moedas por dia, no mínimo por jogador. E a partir da medida que o cara que faz o mínimo, ele vai ganhar, por exemplo, 30%. Vamos dar um exemplo, tá? 30%. O cara que
faz ali, por exemplo, 150, ele já vai ganhar 35%, tá? 35%. O cara que faz 200 moedas, ele já vai ganhar 45%. E assim por diante. Então você cria um sistema onde quanto mais moedas ele faz, mais ele ganha. Até um certo limite, claro. Né? Você pode, por exemplo, pagar no máximo 60% e ter um mínimo também para que todo jogador se sinta satisfeito. Poxa, se ele está indo mal, ele sabe que se ele para ganhar mais, ele precisa fazer mais moedas. Tá? Dessa forma você incentiva todo mundo a pegar o melhor resultado possível, ter uma boa média de SLPs por jogador e assim conseguir fazer um grande resultado ao longo do tempo em renda passiva naquele investimento que você fez. Hoje, atualmente, se você investe uma escolinha, você vai recuperar o seu dinheiro entre 4 e 6 meses. Então veja, é um investimento de alto risco que leva entre 4 e 6 meses para você recuperar o seu investimento, tá? O seu capital inicial. Depois você vai passar a ter lucro, renda passiva em cima desse capital, ok? Se você achar que faz sentido, para mim faz muito sentido. Se você souber ir crescendo a sua fazenda ao longo do tempo, você vai, claro, faturar muito dinheiro ao longo dos anos. E sobre crescimento de fazenda, é muito importante que você separe e trate a sua fazenda como uma empresa, como um negócio. Então você precisa ter um capital que você vai sacar de fato para usufruir, um capital que você vai reinvestir no negócio e um capital para uma emergência. Por exemplo, imagine que você vai fazer um pagamento de um jogador e você envia o saldo para a carteira errada. Por conta disso, você vai ter que repor aquele valor. Se você não tiver um capital de emergência para isso, você obviamente vai ter que tirar do próprio bolso. Outra ocasião, uma ocasião onde acontece uma atualização e então você precisa trocar alguns axes da sua escolinha para os times se manterem fortes. Se você não tiver uma reserva de capital para isso, você vai acabar tendo que tirar daquele capital que você tiraria para usufruir, ok? Então separa muito bem o capital que você vai ganhar no Axie e tem essa divisão para que você possa gerenciar da melhor forma possível e a cada mês conseguir crescer. Então se você começa, por exemplo, com 10 jogadores jogando para você, tendo ali um investimento, por exemplo, de 50 mil, 40 mil reais, ou 100 mil reais, seja lá qual time que você vai montar, vai depender, os preços vão depender dos times que você vai montar. Se todo mês você crescer em um ano você já vai ter multiplicado por 2, em 2 anos multiplicado por 3. Então veja que quanto mais você cresce, mais você consegue crescer de forma exponencial os seus times e, claro, ter mais renda. Quando eu comecei com um time de Axie Infinity, o meu próprio. Depois eu coloquei uma pessoa ali, depois eu cresci para 3, depois cresci para 4 e assim eu fui crescendo o negócio de fazenda e também de escolinha. A minha fazenda quando eu comecei também, poxa, 2 Axies, tá? E hoje eu estou em outro patamar. Você também pode chegar lá montando um negócio, mas você precisa evitar cometer os erros que eu cometi, como por exemplo, ter colocado todos os times iguais, não ter colocado logo de início um claro incentivo para os jogadores e não ter feito a gestão da minha escolinha como se fosse um negócio, ou seja, simplesmente tratar ali como um investimento em cripto como qualquer outro. Mas o projeto Axie Infinity, os games DeFi, os games blockchain são negócios, você precisa tratá-los dessa forma, dá para você montar verdadeiras empresas em cima deles. Então trata dessa forma desde o início que você vai ter muito mais sucesso. Wellington, mas eu não sei nada sobre Axie Infinity para conseguir montar uma fazenda, montar uma escolinha, montar um time próprio. Cara, vê todos os vídeos que eu tenho sobre Axie aqui no canal, você vai aprender muita coisa, já vai ter um ponto de partida por onde você pode começar. Se você quiser se aprofundar mais nesse conhecimento sobre escolinha, quiser que eu traga um vídeo, por exemplo, tutorial mostrando o passo a passo de como montar as carteiras, de como enviar os Axies para o seu jogador, como fazer o jogador jogar para você, né? Como é que ele vai acessar os Axies, tudo isso, deixa aqui embaixo nos comentários, vai ser um prazer trazer um vídeo mais detalhado para vocês. Trouxe aqui o que eu fiz que não deu muito certo, né? Se eu tivesse feito da forma que eu falei agora para vocês, com certeza as coisas teriam ficado ainda melhores, eu teria crescido ainda mais rápido, pois eu estaria mais preparado para certas situações que aconteceram, a grande baixa do mercado, né? As mudanças nas cartas. Então tudo isso influencia no seu negócio e você precisa estar preparado
Então segue essas dicas, vai dar muito certo. Escolinha de Axie é um negócio que ainda dá muita grana. Tem gente que ganha aí, poxa, mais de 100 mil reais com esse negócio de escolinha por mês, tá? Então, se você é uma pessoa que tem uma renda média ali, tá na classe média, né, tem uma renda que dá para fazer algum tipo de investimento, tá pensando em montar um negócio como esse, leva essas dicas que com certeza vai fazer toda a diferença. E é isso pelo vídeo de hoje, pessoal. Mas e você? Já tem uma escolinha de Axie? Está buscando esse tipo de negócio? Está buscando investir em algo assim? Deixe aqui embaixo o seu comentário. Se você é novo aqui no canal e viu o conteúdo pela primeira vez, se gostou, deixe o seu gostei. Se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui embaixo. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Nos vemos no próximo vídeo aqui no canal. Vejo você na próxima. See you next time.